Boa noite, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe o fermento natural para que nós pudéssemos falar. E sei que o fermento natural, ele é uma dúvida de muita gente. E eu trouxe essa live pautada. Deixa eu até baixar aqui, diminuir e colocaria um pouquinho maior. Eu pautei essa live em várias dúvidas que vocês deixaram na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. E também tudo que eu fui ouvindo ao longo desses anos aí que eu estou trabalhando na escola Pão Sem Segredo, que eu tenho essa escola e estou aí com hoje mais de 1.500 alunos junto comigo. Muita dúvida foi sendo recebida. E essas dúvidas fazem com que eu entenda muito do que você está na sua casa sentindo de sofrimento, de dor, de problemática, na hora de colocar para jogo um fermento natural, tá? E aqui, gente, hoje eu fiz bastante fermento, trouxe o pote está sujo. Não liguem ao fato do pote estar sujo, tá? Porque a ideia é depois mostrar para vocês e explicar para vocês sobre crescimento. Então, eu trouxe o pote igual, mesmo sujo, por quê? Porque eu alimentei ele hoje e ele cresceu até muito aqui em cima. E eu usei ele para poder fazer pão. Então, o que está faltando aqui no pote já está lá na massa em crescimento agora, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que vocês vão entender o fermento através desse potinho. Mas não será agora. Por que não será agora? Porque eu quero dar uma introdução sobre o fermento. Até pelo fato de ter muita gente aqui que nunca me assistiu, nunca pegou nenhuma live minha, né? O que eu vou fazer? Deixa eu colocar isso aqui na tela. Eu vou aumentar a tela do meu quadro branco, tá? Porque eu gosto de ter esse quadro branco para ser mais objetivo, mais direcionador. Às vezes só falando em palavras pode ser que não pegue, né? Por que eu falo isso, gente? Porque eu sou muito visual. Se alguém ficar falando para mim, só falar para mim, eu não aprendo. Eu preciso ver a pessoa escrevendo ou fazendo. Só o ouvir não é um ato de aprendizado para mim. Ou eu preciso escrever. Então, muitas vezes eu falo para vocês, escrevam, peguem papel, peguem caneta, escrevam. Porque às vezes você consegue captar a informação de uma forma mais profunda, tá? Fermento natural, gente, nada mais é do que o desenvolvimento de uma bactéria que já existe na farinha. Antes, vamos lá, deixa eu falar, vocês me vendo melhor aqui. Do que o desenvolvimento de uma bactéria que já existe na farinha. A farinha, todas as farinhas, têm níveis de bactérias, umas maiores, outras menores. Por que existem farinhas que têm mais bactérias do que outras? Porque quanto mais oxidada tiver aquela farinha, o que é oxidada? Mais industrializada, mais processada, mais aquecida durante o processo de moagem, menor será a qualidade das bactérias que estarão ali. Por isso, muitos fermentos demoram muito mais tempo para se desenvolver com umas farinhas do que com outras. As farinhas nunca serão iguais. Quanto melhor a qualidade de bactérias que vivem naturalmente dentro daquela farinha, melhor será o seu resultado de fermento. Antes ele desenvolverá, antes ele te dará um resultado, uma presença distinta. Vai crescer mais rápido. Existem até relatos de pessoas que falaram assim, já tentei fermento inúmeras vezes e nunca deu certo. O que eu faço de errado? Às vezes, é aquela situação que não é você que está fazendo errado. Se você está seguindo todos os direcionamentos que você está aprendendo sobre o fermento natural e não vai para frente, é a dada largada do negócio da mudança de farinha. Muda a farinha e não muda tudo de uma vez. Quando eu falo não muda tudo de uma vez, porque não pode ser só a farinha. Pode ser que seja farinha, pode ser que seja água, pode ser que seja o pote que você está alimentando. E eu vou falar tudo sobre isso, sobre tudo isso hoje também, tá? Mas começa com uma variável. Começa mudando a farinha. Se até hoje você nunca conseguiu ter sucesso ao fazer o seu fermento natural, muda a farinha. Continua alimentando por até 5 dias. Se nesse período de até 5 dias você não perceber mudança, não é só a questão da farinha. Mantenha a mesma farinha que você está utilizando e muda a água. É importante vocês saberem que as águas são diferentes. Por exemplo, é bizarro falar, mas existe água mole, existe água dura. É bizarro falar isso, né? Porque água é água.
Mas o que é uma água mole e uma água dura? É uma água mais alcalina, mais endurecida, que vai dificultar o crescimento do seu fermento, vai dificultar o crescimento do seu pão, tem um pH muito elevado. Água muito mole é aquela água mais ácida, é uma água que tem um pH mais baixo, e também o excesso de acidez também não é legal para o seu fermento. Tem que haver um equilíbrio. Mas eu não chego aquele exagero de ter um pHômetro. O que é um pHômetro? Ele é um medidor do pH da sua água. Eu não faço isso. O que eu faço? Eu utilizo a água que eu bebo. Eu bebo água mineral ou eu bebo água filtrada. E eu tenho aqui, na minha produção, eu coloquei até um filtro direto da torneira. Tipo, ele vem a água de fora, passa pelo filtro e daí ele sai para a torneira. Porque eu não tenho tempo de ficar passar por um filtro de barro para uma grande produção. Não tenho como comprar água mineral para poder fazer toda a minha produção. O meu custo de produção seria muito alto. Então, eu tenho uma água de qualidade filtrada no ato que eu ligo a torneira. Então, isso já muda a pegada da sua água. Agora, se você vai lá e pega direto da torneira, que tem uma quantidade de cloro muito alta, e já diretamente usa, isso pode também atrapalhar o crescimento do seu fermento. Ele vai endurecer, ele vai dificultar o desenvolvimento desse fermento. Vai desenvolver? Pode ser que sim, como pode ser que não. Eu não tenho certeza o tipo de bactéria que tem dentro daquela água que não passa por nenhum tipo de filtro, porque a água pode estar contaminada. Outro ponto sobre água, água de poço. Água de poço artesiano, ela pode sim estar contaminada com coliformes fecais. As cidades, ao longo do tempo, foram sendo construídas e muito utilizadas com fossas. E as fossas eram onde? Buracos na terra, onde muitas atingiam a proximidade dos lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos, gente, eles caminham e ele pode levar para o poço artesiano do prédio do lado, da casa ao lado. E pode ser sim que o seu poço artesiano esteja contaminado com coliformes fecais da fossa, que algum dia já existiu. Na casa que eu moro, aqui onde eu moro, tem duas fossas que estão desabilitadas porque a gente tem sistema de esgoto hoje aqui. Mas até que tivesse sistema de esgoto, era isso que era utilizado. E também, quando eu vim morar aqui onde eu moro, tinha um poço artesiano, o qual, quando eu vim morar, eu já desabilitei, porque eu já sabia que ele teria problemas. Estava cheio de coliformes fecais, porque tinha o poço aqui, a fossa a 5 metros. Não tem como não contaminar. O teu fermento não vai crescer com uma água contaminada com coliformes fecais. Se crescer, vai crescer e continuar proliferando bactérias que não são positivas. Então, não tem fermento que não vai para frente por detalhes pequenos que às vezes estão escondidos em coisas que a gente não para pensar, tá? Beleza. Falamos aí, então, sobre as possibilidades de mudança de farinha, as possibilidades de mudança de água, mas eu quero falar também sobre a própria nomenclatura do fermento natural. Porque às vezes, deixa eu colocar eu aqui menor um pouco agora, porque às vezes a gente escuta muito nome chique e acha que esses nomes chiques são referentes a outra coisa. E o fermento natural, ele é a mesmíssima coisa que o levain. Só que o levain tem uma origem francesa. Ele é a mesmíssima coisa que o sourdough, que é uma origem norte-americana. Vou colocar aqui o americano embaixo. Tem a mesmíssimo nome, mesmíssima função do que o lievito madre, italiano, tá? Vou colocar embaixo isso aqui também. Então, assim, massa madre. Massa madre. Se for um italiano falando de massa madre, pode ser sim que ele esteja se referindo ao fermento natural. E esse do massa madre, eu acho muito importante que vocês cuidem um detalhe, que é essencial. Nem toda massa madre realmente é um fermento natural. Pesquisem, peçam para a pessoa que está se comunicando com vocês, com o nome de massa madre, se aquilo é o fermento natural. Porque muitos italianos, e a Itália, ela é comprida. Algumas regiões da Itália chamam de lievito madre o fermento natural,
e de massa madre uma pré-fermentação com fermento biológico, não é fermento natural. Então, quando vocês ouvirem massa madre, não pensem que sempre é referente ao fermento natural. Peçam, perguntem, porque pode ser, conforme a região que a pessoa veio e de onde ela aprendeu, qual foi a escola que ela veio, escola de panificação, ela pode ter aprendido massa madre como fermento natural, tá certo? Ou pode ter aprendido massa madre como fermento biológico, uma pré-fermentação com fermento biológico, que também tá certo, tá? Nenhum dos dois está errado, beleza? Outra coisa que vocês podem ouvir também, deixa eu colocar aqui. Fermento de Cristo. Esse fermento de Cristo, gente, ele é diferente deste levain, diferente do sourdough, diferente do lievito madre, diferente da massa madre. O fermento de Cristo, ele é totalmente líquido. E eu não trabalho com esse fermento, porque ele é muito instável para produções em larga escala. Então, eu trabalho com levain, sourdough, lievito madre, massa madre, fermento natural tradicional, tá? Mas para vocês saberem que existe, tá bom? Então, vamos lá. O que que é? Como que você vai começar o fermento? Fermento, gente, é a união de farinha e água. E só. Só. Mas, falando sobre tudo aquilo que eu falei para vocês, sobre as qualidades das bactérias que determinadas farinhas têm, algumas vezes, se eu sei que a minha farinha é de supermercado, aquela farinha mais simples, aquela farinha que eu sei que é altamente oxidada, que perde qualidade de bactérias boas para se proliferar rápido, eu acrescento mel ou eu acrescento água de frutas. O que é essa água de frutas? Eu deixo frutas de molho, frutas como maçã, pera, que tem uma acidez leve e tem um dulçor legal, frutas como uvas passas, tá? Eu deixo de molho, peneiro essas frutas e vou usar a água dessa fruta para começar o meu fermento. Posso fazer com caldo de cana? Posso fazer com caldo de cana. Mas quando eu faço isso, gente, isso não é uma regra, é uma exceção. Você pode começar só com farinha e água? Pode. Pode ser com farinha branca e água, pode ser com farinha integral e água, pode ser com centeio e água, pode ser com a mistura de farinha branca e farinha integral, pode ser com a mistura de farinha branca e centeio. O fermento não tem regra. Uma das coisas mais engraçadas do fermento é que o fermento, ele é algo que vai acontecer se você começar. Se ele não acontecer, você tem que se atentar àqueles pontos da farinha, ponto da água e pote. Agora eu vou falar sobre pote por quê? Não vou falar ainda sobre crescimento de fermento, vou chegar lá ainda, tá? Mas vou falar sobre pote por quê? Porque pote, gente, se ele tiver sabão, resquício de sabão aqui dentro, vai dar ruim. Vai dar ruim. O resquício de sabão vai atrapalhar o processo evolutivo das bactérias que estão presentes dentro desse fermento. Pode ser que não cresça. Se você tem um pote na sua casa e vai fazer o seu fermento, não coloca comida nesse pote para guardar na cozinha, na geladeira. Deixa aquele pote só para o seu fermento. Só para isso, para mais absolutamente nada. Deixa ele ali para o seu fermento. Esses potes que eu tenho aqui, eu tenho exclusivamente para fermento. Eu tenho alguns desse aqui que eu só vou usar para fermento. Tenho baldes com tampa, baldes grandes com tampa, que eu também uso exclusivamente para alimentar o meu fermento. Eu não quero contaminação cruzada. Se eu coloco, por exemplo, um alimento e esse alimento é uma feijoada, digamos, muito forte, fica com cheiro no pote, isso pode atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento do seu fermento também. Então, são pontos de atenção para vocês que estão aí do outro lado e não estão conseguindo desenvolver o fermento por nada nessa vida, tá? Já tentaram de tudo e de repente fala, não vai. Como vocês vão começar? Hoje, aquilo que eu falei para vocês, a aula não é uma aula para poder ensinar do básico, como vocês vão fazer o fermento e tudo mais, né? O intuito de agora é mostrar para vocês alguns comportamentos. Então, eu quero falar para vocês aqui, como vocês começam. Fermento a união de farinha e água, colocando assim, ó, podendo ser iniciado com água de frutas, que é aquilo que eu expliquei para vocês antes, tá? Mel ou caldo de cana. Andressa, pode ser açúcar? Pode ser melado? Pode ser não sei o quê? Não pode.
Melado é muito forte, tem uma concentração de açúcar intensa pra caramba. O açúcar, então, por si só, ele vai ser uma bomba de alimentação, vai te dar uma falsa sensação que o teu fermento está dando super certo. Ele cresce, no dia seguinte ele despenca. E aí ele não sai mais do lugar, tá? Então, água de frutas, mel, caldo de cana. Quando eu falo que açúcar e melado não dá para usar, é porque eu já testei tudo isso para vocês. Já testei várias vezes com várias farinhas diferentes para trazer a informação pronta. Para dizer para vocês assim, não perca seu tempo. Você vai perder tempo e você não vai conseguir fazer acontecer, tá? Então, beleza. Podendo ser iniciado. E nesses casos, aquilo que eu falei, gente, eu tento iniciar com isso para poder fazer você do outro lado aí na sua casa, onde você está, se anime para poder fazer o desenvolvimento desse fermento. Porque às vezes a tua farinha não tem a melhor qualidade do planeta, mas ela é uma farinha que você tem acessível perto de você. E se é o que você tem, vamos lutar com as armas que você tem. Por isso que eu começo dessa forma, tá? Então, como você pode começar? Tá? Você pode começar o teu fermento com 50, vamos colocar aqui, ó. Início, 50 gramas de farinha. Vou colocar farinha de trigo, tem que dividir aqui, né? Mas não gostei. Vamos colocar farinha de trigo aqui embaixo. Farinha de trigo, mais, vamos colocar aqui para cima, 35 gramas de água, ou 35 gramas de água de frutas, ou 35 gramas de caldo de cana. Quer colocar mel? No caso do mel, pode colocar aí 30 gramas, vou colocar menor, 25 gramas de água e 10 gramas de mel, tá? Essa é uma das formas que você vai poder começar o seu fermento. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. É uma das formas, tá? Existem inúmeras maneiras de você começar, mas essa é uma delas. E quando você for utilizar água de frutas, caldo de cana, mel, você só vai usar isso no primeiro dia, no momento que você está criando o seu fermento. Você não vai continuar alimentando o seu fermento com esse tipo de ingrediente. Depois do início do seu fermento, você terá a continuação. E a continuação será apenas com farinha e água. E aqui, quando eu falo farinha de trigo, 50 gramas de farinha de trigo, você pode começar com farinha de trigo branca, pode começar com um misto de farinha branca e farinha integral, 25 gramas de branca, 25 gramas de farinha integral. Você pode fazer tudo isso. Isso vai fazer com que você comece a desenvolver aptidão para entender que o fermento não tem uma lei, uma normativa, tem que ser desse jeito, senão ele não dará certo. Você vai desenvolver e aprender, e eu já fiz de todas as formas possíveis. Eu já fiz de centeio puro, de farinha de trigo branca, de farinha de trigo integral, mistura das três, mistura de centeio com integral, mistura de centeio com branca. Qual que é o mais rápido? Aquele que você não desiste. Qual que dá certo? Aquele que você não desiste. Porque o fermento natural, e eu falo isso muito em paz com isso, muito em paz. O fermento natural não é para todo mundo. Não é. Dá trabalho você estar ali cuidando até que ele se desenvolva. Depois que ele se desenvolve, o negócio fica muito mais fácil para você poder dar sequência. Por essas e por outras, que eu estudo tanto o fermento biológico também. A pegada de hoje não é falar sobre o fermento biológico, mas eu não posso deixar ele de lado porque faz sentido também falar do fermento biológico. E por essas e por outras que eu estudo tanto o fermento biológico. Quem não tem paciência, de repente, de ir lá e fazer o fermento natural, não tem nada de errado em você fazer um pão com fermento biológico. O fermento biológico, gente, ele também faz fermentação natural. E esse é um termo que muitos de vocês já devem ter ouvido em algum dado momento. E me coloquem aqui no chat quem, em algum momento, já ouviu falar que fermentação natural é só para pães com fermento natural. Me coloquem aqui, para eu poder saber. Porque se você ouviu isso em algum dado momento, você não estava sendo bem direcionado. O fermento biológico, ele é um organismo vivo, tão vivo quanto o fermento natural. E eu vou falar para vocês um pouquinho das diferenças entre um e outro para vocês entenderem. Mas se algo é vivo e ele é um fermento, ele vai fazer a fermentação natural. A diferença do fermento natural para o fermento biológico
é que o fermento natural tem bactérias, uma colônia de bactérias, e tem leveduras. O fermento biológico só tem leveduras e só, não tem mais nada. Tá? Não tem bactérias, não tem esse desenvolvimento de bactérias que é muito positivo assim para o seu corpo. Mas não significa que, pelo fato do fermento biológico não ter bactérias, ele é ruim. Não significa absolutamente nada. Se você já tomou cerveja na sua vida, se você já tomou algum processo, qualquer tipo de kombucha, algum tipo de alimento que passou por uma fermentação, alguma levedura, alguma bactéria passou junto com aquilo. E muitas vezes a levedura que está lá na cerveja, que está lá no teu kombucha, que está lá no seu... Meu Deus, esqueci o nome. Como é que é o nome do negócio? Esqueci. Aquele outro lá que eu sempre gosto de fazer queijo com ele também. Esqueci. Se alguém lembrar daquele outro lá que eu não lembro o nome. Nossa, gente. Esqueci. Mas enfim. Processos fermentativos. Os orientais têm muito hábito de fazer alimentos fermentados. Uma das leveduras que pode sim se desenvolver dentro desses alimentos fermentados é a levedura da Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura do fermento biológico. Então, se você já tentou de tudo e não conseguiu ir para frente com fermento natural, não tem problema. Tenta fazer o pão com fermento biológico até que você sinta kefir. Muito obrigada, gente. Obrigada. Até que você sinta preparada ou preparado para dar o passo para o fermento natural. Até que você chegue no fermento natural, não desista de fazer pão. Vai fazendo com fermento biológico. Essa levedura não vai fazer mal para você, tá? Absolutamente. Não vai, tá bom? Então, assim, tá fazendo seu fermento. Comecei lá no primeiro dia, iniciei. Vou dar uma sequência para vocês aqui. Agora, eu vou entrar na questão das proporções. Várias pessoas me perguntaram, e eu estou com a tela aqui comigo. Espera aí, deixa eu só voltar aqui na tela. Que eu estou com as perguntas que foram deixadas para mim lá na caixinha de perguntas dos stories no Instagram. E eu vou falar um pouco sobre essas proporções para vocês, tá? Começou ali, então, 50 gramas de farinha de trigo, 35 de água. Depois que você começa o seu fermento natural, você vai escolher qual é a proporção que você vai alimentar. E isso, gente, eu falo que a panificação tem a entrada, tem o intermediário, tem o avançado, e depois, quando você chega no avançado, você nunca mais para de aprender. Eu vou falar para vocês do fermento natural hoje, básico, intermediário, para vocês entenderem como funcionam proporções, comportamentos, mas não ficarem presos a um nível muito avançado que não faz sentido falar agora para vocês. Não faz, tá? Mas vamos lá, então. Beleza, Andressa, comecei a fazer o meu fermento. Quero saber agora o que eu faço no dia 2. Dia 2, tá? Escolha a proporção do seu fermento. Pronto, Andressa, agora você me lascou de vez. Como é que eu vou saber? Como que eu vou saber qual é a proporção que eu tenho que escolher? Simples. Existe o fermento líquido e existe o fermento firme. E esse fermento aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou alimentando ele firme, que eu estou fazendo um teste com ele, tá? Deixa eu mostrar. Ele tá mega aromático, mega delicioso. Esse. Primeiro, virei o pote. Tá parado. Isso aqui já mostra que esse aqui é um fermento firme, tá? Aqui, ó. Pera que eu tô tentando olhar, eu tô olhando espelhado aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pera, aqui. Aqui. Olha essas teias bonitas dele aqui dentro. É um fermento mega firme. Eu tô mexendo nele e ele tá parado aqui, ó. Eu puxo ele aqui, ó, e ele tá parado, tá? Então, assim, eu não quero colocar a mão aqui agora, porque eu tô com a mão no computador e eu não quero contaminar. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou só mexer com a colher. Minha filha tá aqui atrás de mim. Filha, você leva ela na pia pra mim, por favor? E aí ela vai levar lá pra mim. Traga uma colher limpa depois pra mim, por gentileza. Esse é um fermento firme. Então, esse tem uma proporção diferente. Tem um fermento líquido? Tem. Geralmente, para quem está começando, eu falo, pode começar pelo fermento líquido. Porque o fermento líquido, ele te responde mais rápido.
E tudo aquilo que te responde mais rápido quando você está dando os primeiros passos em algo novo, vai te dar um ânimo maior em continuar. E falou, opa, deu resultado, meu fermento está dando sinais. Depois, você pode pegar esse mesmo fermento e transformá-lo em fermento firme e dar sequência na vida dele? Pode. Mas não significa que você deve fazer assim, tem um fermento firme hoje, pega o firme, alimento líquido, pega o líquido, alimento firme e fica oscilando. Mas eu vou explicar agora na prática o que é alimentar firme, o que é alimentar líquido, tá? Escolha a proporção do seu fermento. As proporções mais habituais não significa que existam somente essas também. Para vocês entenderem como é vasto o conhecimento do mundo do fermento. E pelo horário que eu estou vendo aqui, eu acho até, inclusive, que essa não será a minha única live em relação a fermento. Deixa eu dar uma olhada aqui, semana que vem, que dia que vai cair, 21. Acho que a gente poderia fazer fermento natural parte 1 hoje. Vou até uma determinada parte com vocês, porque se eu for falar tudo de fermento natural hoje, eu vou ficar com vocês até umas 10h30 aqui. Tudo, nem tudo. E nem é falar tudo. Se eu ficar até umas 10h30, eu vou falar uma parte, sabe? Então, acho que a gente pode até dividir, porque eu planejei várias coisas, mas eu vou responder várias perguntas que tem aqui comigo também, vou tirar várias dúvidas, mas acho que a gente poderia fazer uma live 1, live 2 de fermento natural, para que vocês possam entender um pouco mais, tá? Mas eu vou falar tudo que eu puder falar até onde minha garganta aguentar. Vamos lá, e até onde vocês aguentarem também, né? Hashtag Guerreiros Net Pão. Vamos lá. Então, escolha a proporção do seu fermento. Proporção 1, 2, 2. Essas proporções, gente, que eu estou mostrando para vocês aqui, são as proporções mais usadas. Mas a gente pode falar depois sobre proporções distintas e por que se faz, tá? E proporção 1, 2, 3. Proporção 1, 2, 2, líquido. Proporção 1, 2, 3, firme. Como é essa proporção? Vou mostrar para vocês aqui de uma forma muito simples, para vocês não esquecerem de como vocês vão calcular isso, tá? Eu tenho uma parte de isca, que é referente a esse primeiro número, tá? O segundo número é referente a 2 partes de água, que é este segundo número aqui. O terceiro número é referente a 2 partes de farinha. Então, vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo, esse farinha, para poder fazer sentido, tá? Vou falar devagar, fiquem tranquilos, tá? Porque eu sei que isso aqui, quando você chega no primeiro momento que você tem contato, pode ser confuso. Mas eu vou falar de uma forma que fique claro para vocês. Sempre será isca, barra, vamos colocar aqui 2 pontinhos. Isca, água, e farinha. Sempre será isso. Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar daqui e colocar aqui embaixo. Aqui em cima, na verdade. Sempre será isca, água e farinha. Então, se eu tenho uma parte de isca, 2 partes de água, 2 partes de farinha. Isso que funciona. E o que significa isso? Para cada peso que eu defini de isca, eu vou multiplicar aquele peso por 2 em água, vou multiplicar aquele peso por 2 em farinha. Exemplo prático. Vocês começaram lá no primeiro dia, 50 gramas de farinha de trigo, 35 gramas de água. Vocês têm ali, então, 85 gramas, né? Vou colocar aqui do lado. 85 gramas de total, de peso. Deixa eu voltar para mim, porque isso aqui, ó, presta muita atenção em mim agora, tá? Presta muita atenção aqui. Se o chat estiver te incomodando, se alguém estiver te chamando no WhatsApp, depois você responde e depois você olha o chat. Foca em mim agora. Isso é muito importante. Você nunca vai pegar toda a quantidade que você começou o seu fermento no dia 1 para você dar sequência no dia 2. Senão, depois de uma semana, você vai ter fermento como se não houvesse amanhã. E você não precisa de fermento como se não houvesse amanhã neste começo. Lá na frente, quando você estiver produzindo mais pães e quiser uma grande quantidade de fermento, é uma outra história. Nós não chegamos nessa história ainda. Nós estamos construindo fermento. Então, você não vai pegar esses 85 gramas de água total. Não vai pegar.
Você vai pegar parte dele. E que parte você vai pegar? Você construiu com 50 gramas de farinha e 35 de água. Você tem 85 gramas de total. Você pode pegar 20 gramas de isca. 20 gramas de isca. Vamos colocar 20 gramas. Vou colocar 2 pontos para vocês entenderem. Se o meu primeiro número é isca, eu tenho uma parte e eu defini que o meu peso são 20 gramas, e eu sei que para ter água e ter farinha e ser um fermento líquido, eu tenho que multiplicar por 2 para ter água, 20 gramas vezes 2. 40 gramas de água, 40 gramas de farinha. Isso é um fermento 1, 2, 2. 1, 2, 2. Tá? Andressa, o que eu faço com o restante que vai sobrar aqui? Porque vai sobrar 65 gramas. Vai sobrar 65 gramas. Nesse primeiro dia, principalmente em períodos, deixa eu até dar um enter para baixo aqui para não ficar misturando as informações, tá? Neste primeiro dia, e principalmente com farinhas que são mais oxidadas, com farinhas de supermercado, a tendência é que o seu fermento fique mais ácido, que ele fique mais intenso de aroma, fique mais intenso de sabor. Se ele ficar intenso, beirando o cheiro de acetona, de vinagre, você vai ter que jogar no lixo com certeza. Se ele ficar com um aroma agradável de maçã verde, de iogurte natural, você pode utilizá-lo em algum outro preparo. Fazer uma panqueca, fazer um waffle, fazer um bolo, um bolinho, um muffin, alguma coisa, você pode fazer, tá? Mas, em via de regra, eu tenho ensinado vocês a jogar fora no primeiro dia. Porque muita gente já falou assim, Andressa, mas eu usei, mas estava muito forte. Então, joga fora para evitar. Joga fora. O que você vai jogar fora? O que sobrou desse dia 1. Tinha uma mistura de 85 gramas, você tirou 20 para você poder fazer o seu fermento líquido e você jogou fora 65 gramas. E o jogar fora é no lixo e não é na pia, porque senão ele vai entupir a sua pia, tá bom? Beleza. Este é o caso do seu fermento líquido. Como que você vai continuar alimentando ele do dia 2 para frente? No dia 2 você escolheu a proporção. Você definiu se ele será um fermento líquido, se ele será um fermento firme. Você seguirá alimentando com essas proporções. 1, 2, 2. Para sempre, se você quiser que para sempre ele seja líquido. Agora, vai ser sempre essa quantidade? Não necessariamente, porque esta é uma quantidade de alimentação, de criação, de desenvolvimento, para que você não tenha desperdício muito grande todos os dias. Depois da primeira semana, o que sobrar dessa alimentação, você não precisa jogar fora. Você pode, sim, fazer waffles todos os dias, panquecas todos os dias, sem problema algum. E o que pode mudar? A quantidade de isca que você vai escolher quando chegar lá no momento de você fazer pão, tá? Isso pode mudar. Então, o que pode mudar? Escolhi que eu vou fazer pão e preciso de mais fermento. Então, eu posso colocar aqui 100 gramas de isca, 200 gramas de água, e 200 gramas de farinha de trigo. Filha, você bateu na mesa, só não bate aqui no canto, amor. Então, aqui, ó, 100 gramas de isca, 200 gramas de água e 200 gramas de farinha. No total, você vai ter 500 gramas de fermento ativo para você utilizar depois. É assim que você vai aumentando as suas proporções. Aqui você tem 100 gramas. Depois você vai aumentando, tá? É obrigatório essa quantidade que eu passei aqui agora? Não. Esta é uma forma de você pensar como que você vai aumentar esse fermento. E não precisa ser assim desde o começo, tá bom? Vou até apagar para não confundir a cabeça de vocês. Beleza. Fermento líquido. Agora vamos falar sobre o fermento firme. Se eu tenho 1, 2, 3, eu tenho aqui então, gente, uma parte de isca, que a regra é a mesma. Vou colocar aqui, a regra é a mesma. Isca, água, farinha. Uma parte de isca, 2 partes de água, 3 partes de farinha. Então, no caso, se eu pegar 20 gramas de isca, eu terei 40 gramas de água e 60 gramas de farinha. Quando você tira, ao invés de você ter 40 gramas de farinha, você tem 60 gramas de farinha, você tem
um fermento que é muito mais firme. Se você analisar, você tem muito mais secura. Aí você vai ter um fermento semelhante a esse que eu mostrei para vocês aqui, tá? Esse fermento que ele é mais denso mesmo, que você abre e que ele não escorre, tá? Ele não vai escorrer, ó. Eu tô virando o fermento aqui e ele não vai cair, tá? Ele não vai cair daqui, porque ele é firme. Eu uso esse fermento aqui para fazer um monte de preparos, um monte. Inclusive, pães doces, que são os pães mais difíceis de você conseguir fazer com fermento natural. Fazer um brioche, fazer uma trança, fazer uma cuca, fazer alguma coisa com mais gordura, com mais ovos. Um fermento firme tem uma potência maior de fazer esse fermento, esse pão crescer. O fermento líquido, este fermento aqui, eu gosto mais para pães rústicos, para ciabatta, para focaccia. Mas como eu defini que toda a minha produção será igual, padronizada, com o tipo de fermento, eu vou fazer só fermento firme. Os aromas desses fermentos mudam também. O ambiente mais líquido vai desenvolver bactérias diferentes em maior número do que em relação a um fermento firme. O que eu quero dizer com isso? Quero te dizer que às vezes você está fazendo um fermento líquido e tem aquele cheiro forte, 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 intenso, ácido de vinagre, de acetona, e você não consegue se desfazer desse cheiro nunca na vida, desse aroma e desse sabor nunca na vida. Você faz pão e o seu pão fica sempre mega intenso, mega forte, fica muitas vezes incomível, porque você não está conseguindo fazer a refrescagem desse fermento da forma correta e não consegue se desfazer daquela colônia de bactérias acéticas que estão lá dentro. Porque a colônia do fermento natural são bactérias acidoláticas. Se elas forem em maior número láticas, o teu fermento vai ter mais sabor de iogurte, cheiro de maçã verde, leve, delicada, cheiro de queijo maduro, como parmesão, com gouda. Se o teu fermento for líquido e tiver muito forte, muito ácido, ele vai estar beirando um cheiro de vinagre, um cheiro de acetona. E esses aromas, eles vão estar no fermento, mas eles estarão no teu pão também. Andressa, tem uma forma de eu descobrir se ele está forte e se eu for colocar no pão, ele também vai ficar forte? Tem. Assim, é louco, né? Mas o que eu faço? Eu como um pedaço do meu fermento. E assim, gente, é isso aqui, ó. Eu pego isso aqui. É uma farinha que está degradada. Eu bati a mão do lado aqui. Uma farinha que está degradada já faz um tempão, tá? Ela ficou ali, crescimento, degradando. Então, eu vou colocar isso na boca e eu vou experimentar para saber, no meu paladar, a intensidade de aromas e de sabores. Eu primeiro vou lá e cheiro. E fico cheirando. Tá. Esse, inclusive, agora, como ele já passou da hora de ser alimentado, ele tá mudando o cheiro. Ele tá começando a ficar com cheiro de maçã verde. Ele tava com cheiro de iogurte e de queijo maduro até antes, até no meio da tarde. Mas como eu deixei ele para poder mostrar para vocês, ele foi ficando mais intenso, tá ficando mais ácido. De maçã verde, ele pula rápido para um cheiro de vinagre, um cheiro de acetona. Aí pode entrar a pergunta que não quer calar. Mas, Andressa, tem como eu salvar isso? É claro que tem como salvar isso. O fermento ele não se descarta. Você não joga fermento fora. Ah, Andressa, eu vou jogar fermento fora. Não, você não vai fazer isso. Você tem como salvar. Deixa eu tomar água. Mas deixa eu tô falando como se não houvesse amanhã. Ó, a Sueli falando que o levain dela tem cheiro de manteiga e iogurte. É normal. É um fermento bem alimentado, um fermento com regularidade. Fermentos que ficam muito tempo sem alimentação beiram esses cheiros. É aquilo que eu acabei de falar. Eu deveria ter alimentado ele à tarde e ele estava em temperatura ambiente? Deveria. Não alimentei. O que aconteceu com ele? Ele começou a mudar. A colônia de bactérias precisa de mais alimento e ele vai migrando de sabor e de aroma e vai ficando mais forte, mais ácido. Se você experimentou o teu fermento e ele está assim, ele precisa de mais alimentação. Como faço para o meu pão não ficar azedo? É aquilo que eu falei. Pão ficou azedo, o teu fermento tinha acidez. Quando você experimenta o fermento e ele tem... E aqui, gente, é o nome de retrogosto. O que é o retrogosto? Você come,
primeiro contato na sua boca, você não sente uma coisa muito forte, mas você engoliu aqui na garganta, que é o retrogosto, você vai sentir uma acidez, um leve desconforto, como se tivesse comido alguma coisa ácida, tomado um suco de limão, suave, não intenso. Se está assim no seu fermento, no seu pão, ele vai ficar muito mais forte. Alimente de novo o seu fermento. Muitas vezes a gente pensa que o fermento está lá na geladeira e que a gente vai tirar ele da geladeira, a gente vai alimentar e já vai colocar para jogo para poder fazer pão. E não é assim que funciona. Eu fiz um teste, eu sou a rainha dos testes, eu adoro testar coisa. Eu deixei um fermento quase 30 dias ali sem alimentar na minha geladeira e eu alimentei ele segunda-feira. E eu estou alimentando e cheguei hoje. Esse fermento que eu estou aqui com vocês hoje é um fermento que ficou quase 30 dias parado na geladeira. E eu fui alimentando desde segunda. Ele estava um cheiro. O cheiro dele não era cheiro de estragado. Aí existem cheiros distintos. Se o teu fermento tem cheiro de vômito, e pode ser que ele tenha cheiro mesmo, tá? Cheiro de vômito, cheiro de podre, joga fora que alguma bactéria ruim contaminou. Agora, se o seu fermento está com cheiro de acetona, como se você tivesse com um pote de acetona dentro do nariz, ele não está estragado. Ele só está muito ácido. Ele está, tipo, desesperado, pedindo socorro. Cheiro de vinagre muito forte, ele está desesperado, pedindo socorro. E era isso que aconteceu com esse fermento que eu deixei lá para testar. E eu quero saber agora, o teste que eu vou fazer é justamente esse. Eu fiz a alimentação na segunda-feira, fiz a alimentação 2 na terça, 2 ontem, 1 hoje e fiz pão. Então eu vim alimentando alguns dias um fermento que teoricamente estava lá, tipo, olhava para ele e falava assim, cara, vou jogar ele fora porque ele tá esquisito. Não joguei. Estou fazendo pão para eu entender, porque quando eu peguei o fermento na hora de fazer o pão, ele estava com um sabor bem agradável. Eu experimentei, ele estava com um sabor bem suave, bem sutil, parecia um iogurte natural. Fiz o pão. Eu vou assar esse pão só amanhã. Eu ainda tenho que modelar os pães, o pão está na caixa, crescendo. Vou modelar o pão ainda, vou deixar o pão durante a noite crescendo em fermentadora, por isso que eu vou deixar, ou se você não tiver fermentadora, de geladeira, tá? E eu só vou assar amanhã de manhã. Eu quero entender como que se comportou este fermento depois de tanto tempo, tá? Para poder entender. Então, se você está na sua casa, está com o fermento lá há 1 trilhão de dias, e você falar, eu acho que eu vou jogar fora, antes de jogar fora, alimente. Antes de jogar fora, teste. E prove o seu fermento para você poder entender se ele está muito forte, se ele não está muito forte. Isso é muito importante para você direcionar e testar. O teste, ele vai ser o seu melhor aliado. Porque tudo que você testa, você já sabe, ah, não, isso não dá certo, isso não dá, isso dá, isso dá, isso dá. Que é o que eu faço com vocês. Eu venho aqui e falo, olha, isso dá para fazer porque vai ter esse resultado, isso não dá porque vai ter outro resultado. Porque eu já testei já inúmeras vezes e já sei se vai ou se não vai. Então, quando eu falo não vai, se você quiser testar, beleza. Mas a chance é que não vai dar certo alguma coisa que eu falar que não vai dar certo, tá? Então, é por isso que eu falo. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Então, beleza, gente. Tem aqui alimentação. Aí a pessoa me perguntou aqui. Quando vejo alguma proporção nas receitas, não entendo nada. Exemplo 422. Isso é importante para vocês. Agora eu quero explicar as mudanças. Porque isso vem muito antes de você saber se o teu fermento está pronto ou se ele não está pronto. Vamos colocar aqui, ó. Para que servem as outras proporções? Tá? Aqui, vamos lá. A gente falou então sobre a proporção 1, 2, 2 do fermento líquido. Falamos sobre a proporção 1, 2, 3 do fermento firme. Mas existem outras proporções. Para que elas servem, gente? Elas servem para você equilibrar o seu fermento. Deixa eu voltar eu aqui. Para você equilibrar o seu fermento dependendo da proporção. Para você ter mais intensidade do seu fermento e rapidez de crescimento em determinada proporção. Vamos analisar comigo agora. Eu quero só saber. Você aqui estão conseguindo ver o quadro escrito desse jeito que está aqui do lado? Se sim, eu mantenho assim e vou explicando, falando e escrevendo, tá? Eu tô apertando o fermentinho aqui, que agora ele secou, tô com o ar-condicionado ligado aqui. E aí ele virou uma pedrinha aqui, tipo, ficou bem seco. Vamos lá. Se vocês conseguirem ver, só escreva um sim para mim. Vamos lá.
A gente tem um delay mesmo, é normal. Beleza, o pessoal está conseguindo ver desse jeito. Se estão vendo desse jeito, eu vou manter assim para poder falar com vocês, tá? Que a pergunta da Verônica, não, mentira, da Bárbara foi essa, a proporção 4:2:2. O que é uma proporção 4:2:2, levando em consideração que todas as proporções são essas? Isca, água, farinha. Uma proporção 4:2:2 significa que eu tenho ali 80 gramas de isca, mas eu tenho 40 gramas de água e 40 gramas de farinha. Porque o número que eu tiver aqui na frente vai ser de isca. Se eu tenho 2 partes de água, eu tenho a metade do peso de isca. Então vai ser 80, 40, 40. Por que alguém alimentaria um fermento com essa proporção? Essa deve ser a pergunta mais importante. Por que alguém alimentaria dessa maneira? Alguém alimentaria dessa maneira para ter um rápido crescimento, tá? Vou colocar aqui, crescimento, desenvolvimento, tá? Vou colocar só um pontinho assim, crescimento e desenvolvimento. Porque você tem uma colônia de fermento maior, uma quantidade de isca maior, e você tem água e farinha, que são os alimentos renovadores do seu fermento, que vão trazer, ali a farinha vai trazer bactérias fresquinhas, e a água vai ser o seu veículo para fazer com que essas bactérias da farinha se acoplem com a isca do seu fermento. Então, você vai ter mais bactérias já desenvolvidas dentro do seu fermento, nessa isca maior, e vai ter bactérias novinhas em folha entrando ali, e a água que vai ser o veículo para levar essas bactérias a se misturarem com essa isca. Então, você vai ter um fermento mais rápido. Andressa, eu estou querendo fazer um pão daqui 3 horas, daqui 4 horas. Quando você aumenta a isca, você diminui o tempo de crescimento, tá? Mas você só deve fazer isso num fermento que já está mais maduro. Se você faz isso num fermento que está muito ácido, muito forte, a chance é que ele fique mais ácido ainda, porque você levou uma quantidade muito grande de bactérias ácidas para dentro dessa nova alimentação. Então, se o seu fermento está muito ácido, você não pode escolher essa proporção. Por isso a gente tem que pensar para que servem as proporções. As proporções servem para que você possa pensar qual é a situação que o seu fermento está. A minha situação de fermento é fermento abandonado, igual o meu caso de segunda-feira, né? Meu fermento estava lá uns 30 dias e eu falei, vou fazer alimentação, porque eu tenho vários potinhos. Eu até entro em desespero quando alguém vem aqui em casa me ajudar a limpar a casa. Eu falo assim, essa geladeira ninguém mexe, pelo amor de Deus, que esses são os meus potinhos de teste. Então, eu tenho potinhos de várias datas de alimentação. Eu adoro testar para entender. Se você está no mesmo caso que eu, tem um fermento mega ácido aí na sua casa, e você quer alimentá-lo, para diminuir a acidez, você tem que dar uma proporção pequena em relação à água, que vai ser o seu veículo de levar as suas bactérias da farinha novinha em folha para dentro dessa cultura já existente. Então, eleva a quantidade de água, eleva a quantidade de farinha. Você vai levar mais quantidade de farinha, então mais bactérias novas. Você renova aquela isca já existente. Então, uma proporção muito usada, 1:10:10. 1:10:10 mesmo, tá? Você pode pegar aqui 10 gramas de isca, daquela isca mega forte que está lá dentro da sua geladeira, coloca 100 gramas de água e coloca 100 gramas de farinha. Mesmo se você tem um fermento firme, que é o meu caso. Porque essa alimentação não é uma alimentação de regularidade, é uma alimentação de salvamento. Você está com um fermento muito ácido e você quer tirar aquele excesso de acidez. Essa vai ser a alimentação para você dar uma migrada, uma mudada naquele fermento ácido demais. Porque teve muita pergunta aqui no Instagram. Gosto azedo, cheiro azedo, como que eu faço para tirar acidez? Como que eu faço para poder mudar o perfil do meu fermento que está muito forte? Meu fermento não dá certo, meu pão tem cheiro de acetona. Então, assim, isso eu não podia deixar passar sem falar hoje. Beleza. Andressa, mas o meu fermento é firme. E aqui está uma proporção de partes iguais de água e de farinha. Então, se proporções de partes iguais de água e de farinha estão compondo um salvamento, não significa que eu preciso fazer isso sempre. Eu faço na primeira vez, depois eu posso mudar. Posso colocar uma proporção 1:5:10. Posso? Posso.
vai ser um fermento que vai ser uma pedrinha. Você tem que praticamente sovar o seu fermento. Vai ter que sovar. Por quê? Você tem que pensar. Se você coloca, vamos lá, 10 gramas de isca, 50 gramas de água e 100 gramas de farinha, você tem 50% do peso de farinha em água. É pouca hidratação. E é para ser assim mesmo. Pega aquele fermento na mão, mexe, 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 mexe bastante para você conseguir fazer com que toda aquela farinha puxe a hidratação. Você pode fazer isso, gente, é uma sequência de salvamento para o seu fermento, que é para isso que servem outras proporções. Servem para as exceções, não servem para o dia a dia, tá? Então, se você tem a proporção 1-10-10, você vai fazer essa alimentação de salvamento para aquele fermento que está abandonado, aquele fermento que não vai para frente, que aquele cheiro de vinagre, de acetona nunca mais vai embora. Fez isso num dia, no outro dia vai lá e faz 1-5-10, se a sua ideia for ter um fermento firme. Se a sua ideia for ter um fermento líquido, mantenha essa proporção até que a acidez dá uma amenizada, tá? Então, assim, eu sei que a gente já falou bastante hoje e não falamos tudo, tá? Não falamos tudo mesmo. Inclusive, tem perguntas aqui que eu não vou conseguir responder hoje porque fazem parte da aula 2. Já montei, assim, o conteúdo da parte estrutural da aula 2, já tenho na minha cabeça para poder falar para vocês, tá? Inclusive, a gente vai falar na aula aqui da semana que vem sobre lugares quentes. Tem perguntas aqui. Moro no Piauí e aqui o calor é 40 graus todos os dias. É possível criar um levain nessas condições? É possível criar um levain nessas condições. Eu vou explicar para vocês como criar, como manter esse levain em lugares mais quentes na semana que vem, tá? Para que vocês possam ter uma ideia. Mas, o que eu quero que vocês pensem? Anotem tudo que eu escrevi aqui. Essas aulas, elas não ficam salvas aqui no YouTube para sempre. Elas ficam por uma semana, então elas ficarão disponíveis até na quinta-feira da semana que vem. Quando eu entrar na aula 2 com vocês, a aula 1 sai. Exceto os meus alunos lá do Desvendando os Segredos da Panificação, que justamente era isso que eu queria falar para vocês, né? Esses números aqui, número 001 dos Segredos do Fermento Natural, é para que eu possa identificar para vocês lá dentro do curso algumas aulas que eu vou colocar onde eu tenho abordagens diferentes. Não vou subir todas as aulas lá para o curso, mas vou subir as aulas onde eu entrei com abordagens diferentes do que eu já ensino no curso. Que é para quê? Para fazer com que vocês tenham algo a mais, tá? Para fazer com que vocês tenham uma visão diferente também, até do que eu estou falando. Falando com mais calma, tudo bonitinho. Então, a aula de hoje, ela sobe lá para o curso. Não vou dizer para vocês data, não prometo data, porque tem um período que a gente precisa fazer edição disso, mas ela vai subir para o curso, tá bom? Então, Patrícia, obrigada. Eulália, essa proporção de 1-10-10 é até que você continue sentindo o seu fermento muito forte, o seu fermento muito ácido. Seu fermento está respondendo com muita acidez, você precisa tirar essa acidez dele. Então, você precisa fazer alimentação de salvamento. Eu falo assim que é uma alimentação com pouca isca e bastante bactéria nova de uma farinha nova, que é a alimentação de salvamento. Fechou? Um beijo e até quinta-feira que vem. Mas assim, quinta-feira que vem em live, né? Até lá a gente vai se ver com mais regularidade também. Lá nos stories do Instagram, @Pão Sem Segredo. Me segue. Beijo. Tchau.